dos painéis mais esperados, o cenário político e o agro, com o jornalista e comentarista Alexandre Garcia, que já está aqui com a gente. Alexandre é um dos jornalistas mais renomados e respeitados do país, com atuação principalmente na cobertura política. Alexandre, muito boa noite. Antes de mais nada, é um prazer tê-lo aqui com a gente. A gente queria agradecer aí pela sua disponibilidade em participar da Mega Cana Tech Show. Você conhece bem aí todos os setores desse nosso Brasilzão, está tendo uma participação muito efetiva aí no setor do agro, a gente acompanha sempre os seus comentários. Então, antes de mais nada, o que você nos traz hoje sobre o cenário político e o agro? Boa noite. Boa noite, muito obrigado, é um prazer muito grande estar com os meus amigos do agro, né? Vocês já sabem muito bem o que eu acho a respeito. O agro é a salvação do Brasil, é a locomotiva nesse momento em que o Brasil está passando por muitas dificuldades, né, em outros setores, indústria caindo, né, comércio e serviços assim tentando sobreviver, alguns setores de serviços acabados, né, como turismo, hotelaria, né, mas o agro está firme. Né. O agro, a gente está vendo o desempenho do agro aí pelos portos de Paranaguá e Santos. Pujança. E pujança de quê? Eu costumo dizer, o agro semeia suor e colhe riqueza. A gente fica falando muito sobre produtividade, pela rentabilidade, porque a renda é que estimula a circulação, a roda girando, a roda da economia. Então, temos que ver esse lado também, né? Saber até onde esse lado está em risco, pela insegurança jurídica, né? Pela burocracia, pelas leis tributárias, né? Pela falta de segurança até da propriedade, que a gente vê em toda parte. Ainda hoje, no canal Rural, ontem, né, eu mencionei essa questão dos incêndios por aí, foi hoje mesmo. Tem gente botando fogo em lavoura, como tem acontecido em Goiás. Então, é um outro lado que a gente tem que combater pela verdade, pelo esclarecimento. O preconceito que existe no meio urbano, comandado por ideologias que operam a mídia contra o agro. Agora mesmo está se fazendo assim uma grande campanha internacional sobre fogo na Amazônia. Hoje desviaram um pouquinho porque temos uma explosão em Beirute. Mas é todo dia aquela campanha que não consegue esconder a verdadeira intenção. Que é uma que perceberam que o Brasil é que a nova língua chama de player, um player importantíssimo no mercado mundial de alimentos. Importantíssimo. Não é apenas importante, é um dos líderes. E está fadado a ser o maior, porque nós temos potencial de solo para isso. Tem solo sobrando ainda. E o solo está sendo tomado numa razão muito pequena em relação à razão geométrica do crescimento da produção, inclusive na pecuária, em que a gente vê a redução das pastagens e o aumento da produção de carne. Aí começam as intrigas para prejudicar o nosso produto, os nossos produtos principais. Muita intriga a gente está vendo e temos que sobreviver a isso. O agro sempre foi assim meio, digamos, tímido para mostrar sua verdadeira força. E vai surpreender quando mostrar a força. Um agro atualizado, um agro conectado. Eu conto com muito orgulho isso, que de certa forma eu acompanhei o desenvolvimento. Quando eu comecei a cobrir economia pelo Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante da época, um dos prêmios de reportagem que eu recebi foi acompanhando as primeiras descidas da soja do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, para o Porto de Rio Grande, para exportação. Estávamos começando a exportar soja, estávamos começando a década de 70. A soja era uma grande novidade ainda no Brasil. O pai do meu amigo Winston Lind
começou a plantar e a vender e a comercializar lá no Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, e foi disparando. A construção de Brasília foi essencial também para abrir o Centro-Oeste, esse planaltão, essa extensão enorme que eu assisti as pessoas dizerem: não, a Terra do Cerrado não serve para nada. Aí vamos corrigir a Terra do Cerrado. Surgiu a Embrapa, a melhor empresa estatal que existe, com a pesquisa, com a ciência, com a biologia de tudo, das plantas e dos animais, dando apoio, e os outros serviços públicos que ajudaram, e a gente foi em frente. E aí estamos, com essas explosões de produção, sustentamos uma recessão na época da Dilma, o Brasil estava em recessão, mas o agro garantiu o equilíbrio das contas internacionais, com as exportações. Equilibramos a balança comercial. Aliás, tornamos a balança comercial praticamente superavitária, e equilibramos o balanço de pagamentos. Fizemos bem para o país. E hoje estamos dando segurança alimentar para o país. Eu já estou me surpreendendo aqui, falando em nós. Eu estou com vocês, eu estou junto de vocês aí. Somos nós. Eu estou na torcida, eu sou da terra que era a capital do arroz, Cachoeira do Sul, acompanhei tudo de muito perto, desde o nascimento. Trabalhei na agrícola, numa região de pequenos produtores, na colônia italiana do Rio Grande do Sul, produção de suínos. Enfim, eu acho que eu me sinto um de vocês aí nesse trabalho de conquista e ocupação do país. Isso que tem uma certa gente aí que é movida a uma certa ideologia, combate o agro, exatamente porque o agro ocupou o país. Como em outras épocas, o Pedro Teixeira subiu o Amazonas, expulsou todo mundo que falasse espanhol, empurrou os de língua castelhana lá para os Andes e conquistou a Amazônia para a gente. A Amazônia é nossa. Nós é que temos que tirar os valores econômicos da Amazônia com sensatez e com sustentabilidade. Assim como estamos fazendo na Amazônia Legal, nesse grande centro-oeste que se expandiu. O Brasil era um país, na minha juventude, antes de 1960, o país era um país grudado no litoral, com algumas exceções. Estava ainda conquistando o oeste catarinense e o oeste paranaense. Roraima não tinha ninguém ainda. Agora está aí. O Brasil conquistado pelos novos bandeirantes, que são os agricultores, os pecuaristas, os que fazem criação e os que fazem plantação. E vocês estão colhendo não apenas alimentos, estão colhendo energia, pessoal da cana, energia para os veículos, energia para as fábricas, pessoal das fibras, está colhendo roupa que veste as pessoas. Então, nós estamos na mesa, no guarda-roupa, nos motores, energia, abrigo e alimentação. Gente, que orgulho, que honra o trabalho de vocês. Olha aqui. É isso aqui. Essa é a nossa bandeira. Dá um orgulho danado. Está muito acima de partidos políticos e da política. É isso aqui. É por essa bandeira que a gente tem que trabalhar, porque no momento em que o nosso país se tornar um país rico, é porque todos nós enriquecemos. Não existe Brasil sem nós. Nós somos o Brasil. E agora, nessa crise, nessa pandemia, vamos lembrar um ideograma chinês que muita gente lembra, palestrante gosta de lembrar, que crise escreve-se oportunidade e crise. A crise traz oportunidade. Esta é a oportunidade de o agro mostrar a sua força. E, para usar um termo da moda, se empoderar, assumir a
força que tem, o poder que tem. Esse é o momento. A despeito dos preconceitos, das campanhas malignas movidas por cérebros cegos por ideologias, fanatizados por ideologias. Vou passar por cima disso. Né? E como é que o agro se empodera? Fazendo valer o seu poder de voto, o seu poder político, porque estão mexendo em reformas tributárias, o Supremo está examinando recursos de partidos políticos que não querem que sejam que os defensivos, que são, né, para eles, são agrotóxicos, que eles chamam. Né? Sempre dá um jeito de pegar um palavrão. Né? E os defensivos, que tornam que trazem sanidade para a colheita, né? que garantem produtividade, que percam as vantagens legais, que têm por mérito, porque são essenciais, são parte dos insumos na produção de alimentos. Então, estão dentro da lei, mas recorreram ao Supremo, o Supremo não decidiu isso ainda, tem que ficar de olho, que a gente não sabe o que vai sair do Supremo, né? Depois de todas essas coisas que têm saído ultimamente. E lá na Câmara e no Senado, ficar de olho. A bancada do meio rural é grande, né? Mas tem que mostrar mais o seu poder. Vocês insistam aí com seus deputados, seus senadores, cobrem. Né? Agora está fácil de cobrar, né? Tem isso aqui, tem um computador, a gente vai lá e cobra do nosso empregado, do nosso mandatário, porque nós somos os mandantes. Nós somos os mandantes. Nós os elegemos, nós os sustentamos com os impostos que pagamos. Isso é cidadania, é exercício do poder, né? Na democracia. Está lá escrito que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, vamos exercer esse poder, principalmente aqueles que, como vocês, têm o poder de alimentar, né, de vestir, de movimentar com energia, que vocês tiram da terra. E não é sentado no ar-condicionado, não. Vocês tiram da terra com trabalho. Tem que pensar nisso, com calo aqui na mão, né, do trabalho do dia a dia, às vezes dia e noite, né, dependendo do clima, do que tem que ser aproveitado antes que chova, ou logo depois da chuva. Né. Então, eu acho que o meio urbano, eu já contei em palestras, vocês talvez, muitos de vocês já tenham ouvido, eu conto um episódio só para a gente avaliar o que é o meio urbano. Certa vez aqui em Brasília, eu estava na Manchete, veio o vice-presidente da Manchete, com o filhinho dele pequeno, ficou hospedado na minha casa, lá pelas tantas o menino veio chorando do quintal, né, apavorado, tinha visto um animal que ele nunca tinha visto antes. Né? Ele tinha chegado ao galinheiro. E provavelmente o galo tentou dar uma bicada nele, e ele ficou apavorado. Né? Ele nunca tinha visto o galináceo com pena e vivo. Né? Ele tinha visto o frango pronto no balcão frigorífico do supermercado, lá no Rio de Janeiro. Não tinha a menor ideia. Aí o pai foi lá para ver, queria ver o galinheiro também, né? Vice-presidente da Manchete. Aí eu mostrei o galinheiro para ele, ele me perguntou o que é aquilo. Eu disse, aí a galinha dorme. Aí ele ficou me olhando, mas como é que ela deita nesse pau? Então, a gente não faz ideia que essa é a mentalidade do meio urbano. O sujeito que pensa lá na televisão, a moça um dia estava falando, eu ia comentar uma reportagem, ela falava da fábrica de leite. Né? Aí eu chamei a moça, disse, moça, sabe o que é fábrica de leite? É vaca. Vaca é fábrica de leite. Isso aí é uma indústria de laticínios, é uma beneficiadora, é uma empacotadora. Né? As pessoas não têm noção. Não tem, estão aí escrevendo notícia. Depois alguém lá da Europa, vem lá um ambientalista, diz que o mundo está esquentando, que não sei o quê, que estão botando fogo no Brasil. Né? E aí já escreve, puxa, vamos defender o Brasil, que bonito. Né? Quem é que está botando fogo? É o agro, é o pecuarista, é isso e aquilo. Quando a gente sabe muito bem, né, como é que é feito lá na Amazônia. Né?
que não é assim mais. Inclusive, tenta botar fogo na Ileia, na floresta amazônica, não vai pegar, não. Né? Tem que primeiro derrubar e deixar secar. Mas o pessoal do meio urbano acredita piamente nessas campanhas, né? E pesa em cima do agro. Mais um ônus, como se já não bastasse a invasão de terra, né? Ou essa história aí de posse ancestral, vai entrando, né? Aí vem o juiz e manda entrar, né? A família que está lá vivendo disso há 30 anos, né? É desalojada por ordem da justiça. Essas coisas têm que acabar. Eu acho que o importante hoje também, né? Que diga o meu, que eu chamo de primo, Naban Garcia, que está tratando dessa área fundiária no Ministério da Agricultura, isso é prioritário, a regularização fundiária, para ter ali o documento, para ir ao banco, para ter a herança, né? Para ter a transmissão. Né? É algo que precisa tocar para frente, para dar garantia para o agro. A outra questão é a relação financeira do agro com os bancos. Aí vem o Banco Estatal. O Banco Estatal está sob as ordens do maior acionista, que é o governo. Né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES em alguns casos, né? Na agroindústria, né? Que é muito ligado. Mas o banco privado está de olho no lucro e tal, e vai devagar nisso. Né? Principalmente o pequeno e médio, né? que é o mais afetado. Então, tem que dar uma olhada nisso, nas garantias creditícias, né? E nas garantias para o sujeito não ser esmagado por uma grande instituição financeira. E aí tem uma outra coisa que a gente tem que observar também, que o agro é um todo. Né? Digamos, é uma grande cooperativa nacional. É um todo. Não adianta um indivíduo tomar iniciativa, todos têm que se unir, porque muitas vezes acontece que a gente vê que o sujeito tem um lá afundando e os outros, o problema é dele, deixa ele afundar. Eu acho que está precisando também de a união faz a força. Isso sim, a união faz a força. Eu participo de muitos grupos aí nessa área, né? E eu vejo as mensagens que trocam. Né? Meu Deus do céu, que coisa linda! Né? Dizem que é um militar, que tem na cabeça o patriotismo, mas o agro tem isso na cabeça. Brasília em primeiro lugar, trocando ideias, trocando experiências, tecnologia, ciência, né? Estudo. As pessoas estão aplicadas nisso para melhorar, né? Nas suas atitudes. Eu vejo aí concursos de produtividade, é maravilha. Só que concurso de produtividade se fazia também na União Soviética, nas indústrias e na lavoura. Também temos que ter concurso de rentabilidade, né? E buscar onde está o lucro, onde a tributação prejudica, onde a insegurança jurídica prejudica. Né? Agora mesmo tá bom, o dólar aí hoje deve estar 5,20 por aí, está muito bom para exportar. Agora, não está bom para importar insumos. Né? Tem os dois lados da balança. E tem mais, né? É óbvio falar isso para vocês, né? É olhar para o céu e esperar que o clima ajude. Né? A terra a gente ainda consegue dominar, né? com o tratamento adequado. Hoje, que belíssima profissão, a profissão de agrônomo, de veterinário e tantas outras especialidades que estão surgindo, inclusive na área da informática, né? Para compor esse todo que é o setor agrícola. O pessoal está prevendo aí que o setor agrícola, em breve, vai, ainda mais nessa ocasião, vai ultrapassar os 25% do PIB. E vai ter olhar onde quer que eu vá, aqui em Brasília. Eu comento com... Outro dia, o ministro-chefe do Gabinete Civil estava me mostrando o plano de reerguimento, né, de retomada. Eu até tenho anotações aqui desse plano aí de retomada, né? Desonerar a folha de pagamento,
o agro é que vai salvar, não pode ser onerado, né? Tem que ter uma bancada atenta às unificações de impostos, né? E tudo isso que está sendo planejado aí para essa retomada, o agro está com um lugar especial. O ministro Tarcísio, eu vejo aqui, o presidente considera o ministro Tarcísio como a grande figura. Eu, outro dia, o chamei de Mário Davi Andreasa, ele ficou satisfeitíssimo, mas eu acho que ele está superando. Eu vi a administração Andreasa, abertura da Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, estradas, silos, portos, etc. Mas hoje está mais. Né? E está saindo aí ferrovia, malha ferroviária, absolutamente necessária, foi abandonada tempos atrás, quando ainda estava, inclusive, meio grudada aí no litoral. Né? Agora é a ferrovia entrando, né? com uma bitola decente, não aquela bitolinha estreita, né? Para transportar muita carga. E tomara que um dia também volte a transportar passageiros. Né? Essa prioridade para as ferrovias é muito boa. Além do que a gente está vendo, o Exército entrando, né? Entrando como força de integração, botando asfalto onde não tinha em pouco tempo, né? E sem desvios. Sem desvios. Aliás, só para lembrar, né, uma pitadinha política, que há pouco o atual governo fez 18 meses de abstinência do pessoal que pegava o dinheiro para os partidos e para os bolsos. E essa abstinência gera o quê? Gera um monte de invenção no noticiário. Ainda bem que nós temos as redes digitais para compensar, para ir conferir, para ver se é verdade, se não é fofoca, se não é mexerico, se não estão inventando coisa, botando na cabeça, botando pânico na cabeça dos brasileiros, como aconteceu, botando medo na cabeça dos brasileiros, para ver se paralisa. Né? Vale tudo, vale matar gente, vale matar a economia, né? Para tentar tirar um presidente, né? Que foi eleito por quase 58 milhões de brasileiros e pelas redes sociais, com meia dúzia de cruzeirinhos aí de reais, de 2,5 milhões de reais, né? Quando outros gastaram 60 milhões. Mas, enfim, eu estou contando isso para vocês ficarem atentos e, de certa forma, blindados. Eu digo brincando, a gente tem que receber o noticiário normal, o noticiário tradicional, com os 4 pés atrás. Não basta um só. Para saber se é verdade ou não é verdade, vamos conferir na rede social. Mas, olha, esse é o momento. A crise, né, traz uma preocupação muito grande, mas valoriza quem se livrou dela, até pelo espaço em que se trabalha. Eu estou aqui, nesse momento, a área onde eu moro é a área rural do Distrito Federal. Né? Então, eu não me sinto tolhido, eu não me sinto limitado por essa quarentena, né? E posso trabalhar à vontade. E aí eu vejo, né, como no agro se pode trabalhar à vontade, ainda que a cidade esteja semi-paralisada. Agora, por outro lado, né, como tudo no Brasil é meia boca, a roda da economia não parou de girar. Eu vi ontem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a confiança do empresariado, que estava em 55 em abril, num total de 200, hoje está em 87, está subindo. Eu vejo a indústria, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, brigando, não queremos trabalhar, queremos reabrir a indústria. Então, está havendo uma reação, ninguém aguenta mais. Hoje me disseram que houve uma manifestação em Berlim, em que todo mundo arrancou máscara, todo mundo ficou junto um do outro, ninguém mais aguenta isso. É uma reação, porque as pessoas estão desconfiadas. Nós estamos servindo de fantoches, de instrumentos para quê? Para que tipo de poder mundial, se é que é isso? Os meus amigos médicos dizem que é um vírus atípico. Ele tem um comportamento diferente dos outros. Então, sei lá. Mas, enfim, voltemos ao chão, à terra. Então, a infraestrutura está sendo melhorada em muito. Eu estava falando do ministro Tarcísio. Portos, né? Aeroportos. Hoje, ainda bem que saíram mais de 50 voos de Brasília, estão retomando, né? Mas sempre há medo, porque enfiaram medo na cabeça da gente. E as vias terrestres, as rodovias e as novas ferrovias
Eu dizia, né, anos atrás, eu dizia o seguinte, que não ter ferrovia nesse país é o maior atestado de burrice estratégica dos governos. Por quê? Porque esse é um país continental. Se fosse um paísinho desse tamanho, não tivesse ferrovia, tudo bem. Agora, a gente transportar carga de caminhãozinho com 30 quilos, agora, podendo ter uma composição de 200 vagões, cada um correspondente a mais de um caminhão, é diferente, muito diferente. Ou aproveitar os cursos d'água, como está se aproveitando na Amazônia, para fazer transporte, e fazer tudo conjunto, sai do trem, vai para o navio, sai de um navio fluvial, vai para o navio oceânico, porque o mundo está esperando, o mundo precisa de comida. Nós estamos dependendo do comércio com a China. Espera aí, quem está dependendo de quem? Quantos são os chineses? Quantas bocas eles têm? 1 bilhão e 300 milhões de bocas os chineses têm. Então, quem depende de quem? Aqui no Brasil, nós temos que informar para o meio citadino, meio urbano, diz, olha, a comida que está no seu prato aqui não nasceu na prateleira do supermercado, não. Passou por muitos lugares, fez muita gente suar, teve que ser preparada a terra, teve que ser semeado, teve que ser protegido, teve que ser colhido, teve que ser beneficiado, empacotado para chegar aqui. É tudo tão simples, né, na vida, principalmente agora que as pessoas estão ensinando para as novas gerações que tudo é fácil na vida. Depois quebram a cara lá pelas tantas quando descobrem que a vida não é fácil. Questão de aprendizado. Eu estou numa idade que a gente fica lembrando do meu tempo. Né? No meu tempo, a gente aprendia que a vida não era fácil com 5 anos de idade já. Mas hoje, nós pais, né? Não, meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. Gente, mas aquilo que fez você passar deixou você com essa têmpera, com essa casca, não é? Com esse cerne, não é? Então, passe isso para o seu filho. Bom, mas é outra questão, e eu sei que no meio rural a educação é diferente. É a educação para a vida, a educação em contato com a natureza, né? Está tendo moda aí, natureza, tem o pessoal urbano que fica falando de natureza, e o pessoal rural que vive a natureza com a maior naturalidade, não precisa nem falar nela, porque vive a natureza, vive em função da natureza, né? Vive cúmplice da natureza, sócio da natureza, né? Que é uma coisa diferente. Eu estou olhando aqui o relógio, eu não quero me estender muito, mas eu acho que nós vamos ter agora um período para responder a perguntas, né? Que vai ser a melhor parte, havendo perguntas aí para desfazer dúvidas, que eu não posso imaginar que dúvidas vocês têm, então eu gostaria que apresentasse, então, as perguntas. Será que é isso mesmo? Alexandre, eu parei de te ouvir aqui um pouquinho, você está me ouvindo? Voltou, ok. No início você pontuou muito bem aí, fez uma ótima colocação de que apesar desse momento que estamos vivendo, o agro não parou. E a gente faz aí um retrospecto, percebe que geralmente o agro brasileiro ele sempre está um passo à frente no quesito inovação. Então eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira, se você acredita a força do nosso produtor, né, o nosso agro não ter parado neste momento de estagnação mundial. E como é que você acha que o nosso agro vai reagir pós-pandemia? Bom, essa segunda parte é fácil de responder, né? Porque basta ver como o agro está reagindo durante a pandemia. E pós-pandemia, então, vai aplicar tudo que aprendeu no período de suposta dificuldade. E houve dificuldade, sim, né, para alguns setores. Imagina a floricultura, como é que foi. Imagina a hora que os restaurantes tiveram que fechar. Né? Como é que ficou aquele
fornecedor de restaurante, né? As feiras tendo que fechar. Então, pegou muita... não funcionando. Mas as exportações continuaram funcionando, mas, quem sabe, tão apertados pela pandemia que tiveram que suspender algumas compras, né? Talvez. Agora, aí, claro que o crédito não é de um só, né? Não é apenas desse herói brasileiro que está lá semeando suor. É de todo um conjunto, né? É do apoio técnico, que vem de empresas, vem de agrônomos, veterinários, engenheiros de toda ordem, especialistas de toda ordem. É um conjunto, né? É uma corrente. É uma corrente que está dando certo. Empresa privada, algumas empresas ligadas a governos, né? E tudo isso a despeito de uma enorme teia de legislação, de burocracia, de insegurança jurídica. E tudo isso a despeito disso. O agro, aqui, ao contrário do que está acontecendo na Argentina, o agro está com estímulo. Ali nos nossos irmãos do Cone Sul, infelizmente, mais uma vez não está dando certo. Eu trabalhei 3 anos na Argentina e lembro que os argentinos diziam assim: ainda bem que existe noite, porque aí os políticos estão dormindo, né, e o trigo cresce e o gado engorda, né? Aqui, acho que a gente tem que mobilizar os políticos que estão com o agro para que defendam ainda mais os interesses do setor. Alexandre, só aquela brincadeira que você falou aí, né, da questão do puleiro, da galinha e da fábrica de leite. Aqui no interior a gente costuma dizer que são pessoas de granja, viu? Que não conhecem isso. E a gente te acompanha nos comentários. Recentemente você, inclusive, citou aqui para a gente agora, você chamou a atenção dos produtores para que fiquem de olho na reforma tributária. Quais são os outros recados que você dá aí para o nosso produtor, principalmente para continuar, então, navegando nessa onda favorável que o nosso agro está? Então, o recado que eu daria: olha, não se considere um isolado atrás da porteira, né? Você tem que passar da porteira na sua influência como cidadão, como produtor, como parte importante da riqueza nacional, né? E exercer, juntar-se aos vizinhos, aos companheiros, aos outros, né? Através da sua cooperativa ou da sua associação, né? E exercer essa força em cima daqueles que nos representam, né? Representam na Câmara, no Senado, ou na esfera federal, estadual, municipal, né? Os vereadores, os deputados estaduais, o prefeito, o governador, a ministra, né? Eu tenho só ouvido elogios aqui em Brasília, por parte do chefe dela, que é o presidente da República, elogios à ministra Tereza Cristina, que, inclusive, falando em comércio exterior, por exemplo, ela trata de está trabalhando para diversificar um pouco, para a gente não ficar dependendo só de um país, né? Imagina se dá um problema nesse país e tem que diversificar também para garantir. Agora, é o mercado interno e o mercado externo. Tem gente que vive só de mercado interno, gente que vive mais de mercado externo, né? É a escolha que a pessoa é livre para fazer, para ver onde vai ter mais rentabilidade. Então, olha, não se encolham atrás da porteira. Já houve o tempo, lá no Rio Grande do Sul, em outros tempos, na área pecuária, e lá no Nordeste, daquela história do sujeito ficar na rede. Não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Hoje tá sempre em cima para ver tudo funcionar, né? E é uma beleza que as coisas estão funcionando, mas, claro,
poderiam funcionar melhor se estivessem mais bem lubrificadas nas suas engrenagens. Valeu, então, Alexandre. Mais uma vez, a gente agradece aí a sua disponibilidade de estar participando com a gente aqui da nossa Mega Cana Tech Show. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Eu estava aqui sentadinha te assistindo de camarote, viu? É sempre muito bom te ouvir. Obrigada, boa noite, um grande abraço para você. Eu é que agradeço a atenção de vocês, eu me sinto muito bem em estar em tão boa companhia, né? Numa hora dessas da noite, estar na companhia de vocês é uma coisa assim que faz com que a gente vá dormir mais leve. Muito obrigado, boa noite, até uma próxima. Cana-de-açúcar é energia, é combustível, é adubo, é alimento, é tecnologia, produção e geração de empregos, que caminha lado a lado com a sustentabilidade e o desenvolvimento do nosso país. O Brasil é o maior produtor mundial de cana, o primeiro na produção e exportação de açúcar e o segundo maior produtor e exportador de etanol. Só em Minas Gerais, geramos mais de 170 mil empregos por meio de uma tecnologia limpa e responsável. Temos muito do que nos orgulhar, mas ainda muito a descobrir e a fazer. É por isso que estamos todos aqui. Bem-vindos à Mega Cana Online, a maior feira virtual do setor sucroenergético brasileiro. Num oferecimento de BASF, Bayer, FMC, Copert, Ubifol e UPL. Apoio Usina Coruripe e Sebrae. Realização Ciamig Canacampo. Agência Oficial Solis Propaganda. Mega Cana Tech Show Online. Somos a energia para o futuro.